Olá meninas, sejam muito bem-vindas de volta. Nós estamos na nossa primeira aula do módulo 2, módulo onde nós vamos falar sobre a liderança de nós mesmas. Eu comentei com vocês que quando eu estava preparando esse material, eu me inspirei no livro do Ram Charan, Pipeline da Liderança. Nesse livro, ele trata as principais transições de um indivíduo na ascensão da liderança dentro de uma organização. Então, trata as mudanças de responsabilidade, de complexidade, de comportamento, né? O que muda ali ao passo que ele vai ascendendo dentro da organização. Começa também ali na liderança de si mesmo, depois da liderança de equipes, liderança de líderes e assim vai subindo, né? Então, eu fiz uma adaptação, né, construindo apenas o conceito, mas o conteúdo é totalmente baseado aí nas minhas experiências, como eu comentei com vocês, né? Então, meninas, vamos lá. Eu dividi esse módulo em 4 aulas, tá? Sendo que nessa primeira aula nós vamos falar sobre autoconhecimento, autoconfiança e inteligência emocional. Depois, nas próximas aulas, né, a gente vai falar um pouquinho de alta performance, gestão de energia, síndrome da impostora. Vamos falar um pouquinho sobre PNL, meditação, imagem e postura. Vamos falar sobre dupla jornada, planejamento de carreira e dependência financeira, tá? Então, tudo isso aqui tá dentro desse bloco, né, da liderança de nós mesmas, tá bom? Vamos falar um pouquinho então sobre autoconhecimento, né? Eu coloquei aqui que o autoconhecimento é tão importante quanto ler e escrever. O autoconhecimento, o que é, afinal? Né? É a capacidade de investigar nós mesmas, né? É uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes, os gostos, as inclinações, os padrões de comportamento, sentimentos, né? Esse aspecto pode colaborar com o desenvolvimento da autoconfiança, necessária para tomar decisões, planejar futuro, definir objetivos, metas. Mais importante do que conhecer e observar bem o outro, nós precisamos conhecer e observar a nós mesmas, né? Eu falei bastante no módulo anterior sobre a percepção, né, do ambiente, percepção do outro, a gente ter essa conexão com o outro, né, essa comunicação com o outro, mas antes de tudo isso, é importante que a gente tenha com a gente mesma, né, essa percepção das suas emoções, percepção dos seus sentimentos, né, você se conhecer os seus gatilhos. Autoconhecimento é o ato de se conhecer, né? Quanto você se conhece, né? Isso, gente, é fundamental. Tanto que é o primeiro tema do bloco aí do módulo de liderança de si mesma, né? Na liderança, né, eu coloquei aqui o autoconhecimento na liderança. Para liderar de forma consistente e autêntica, deixa eu deixar aqui maior. As líderes precisam primeiro conhecer a si mesmas, pois isso permite que tomem decisões mais conscientes, gerenciem melhor suas emoções e criem um ambiente de confiança e integridade dentro da equipe. O autoconhecimento na liderança refere-se à habilidade de uma líder reconhecer os seus pontos fortes e fracos, suas motivações, seu estilo de liderança e o impacto das suas ações nos outros. Líderes que conhecem e identificam suas emoções são capazes de ajustar o comportamento, seja gerindo conflitos de maneira mais inteligente ou aproveitando suas competências para inspirar e motivar suas equipes. O autoconhecimento permite que as líderes naveguem melhor pelos desafios complexos do ambiente, fortaleçam seus relacionamentos interpessoais. Então,
eu falei bastante, né, no módulo anterior, sobre essa questão da conexão, né, essa habilidade política de você costurar, né, os interesses das pessoas. É importante que você tenha essa capacidade, essa habilidade, em primeiro lugar, com você mesma, né? Porque a partir do momento que você se conhece, né, conhece seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde você manda muito bem, onde não manda tão bem assim, qual é o comportamento intencional que eu vou passar a ter, né, meu nível de presença, né, estou presente aqui inteira, né, conectada com o meu corpo. A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Nós, mulheres, somos cíclicas, né? Os nossos hormônios mudam durante o mês, né? Nós temos as nossas fases, né? Somos influenciadas pela Lua, pelo trânsito dos planetas, né? A gente tem essa sensibilidade mais aguçada, né? Então, a gente precisa ter clareza, ter informação, né? A gente precisa saber quem a gente é, qual é o nosso melhor momento. Vocês vão lembrar naquela aula que eu comentei sobre eu não estou me sentindo bem, né? Seja por qualquer motivo, seja porque eu não estou bem fisicamente, não estou bem mentalmente, não estou conseguindo gerenciar minhas emoções, estou irritada, briguei com alguém. Não vá para o trabalho, lembra que eu comentei isso? Ou não faça grandes interações. E se tiver que fazer, então põe um sorrisinho na cara e faça de uma forma consciente, né? Vocês não lembram, voltem naquela aula, por favor, porque é uma aula fundamental, né? Só que se eu não tenho essa habilidade de me perceber, como é que eu vou tomar essa decisão de uma forma consciente? Então eu tenho que ter essa habilidade de entender como estão os meus hormônios, o meu humor, né? Quais são os gatilhos? Eu preciso me preparar para uma reunião, né? Uma reunião que eu sei que vai ter algum tipo de conflito, algum tipo de provocação. Eu preciso saber quais são os meus gatilhos. Como é que eu controlo isso? Como é que eu vou escolher as minhas reações? Só conhecendo a si mesma. Aí aqui eu trouxe para vocês, né? O autoconhecimento ajuda as líderes a entenderem como suas ações e comportamentos afetam os outros. Isso promove uma liderança mais empática e atenta às necessidades da equipe, criando um ambiente de confiança e respeito mútuo. Líderes bem resolvidas estão mais abertas ao feedback e à crítica construtiva, o que fortalece os seus relacionamentos e promove uma cultura organizacional colaborativa. Quando uma líder conhece a si mesma, ela é capaz de agir com autenticidade. A autenticidade é um dos principais fatores que geram a credibilidade e a confiança entre as pessoas. Uma líder autêntica é transparente sobre as suas intenções e age de acordo com seus valores e princípios, o que inspira lealdade e compromisso na equipe. As pessoas confiam mais em líderes que são genuínos e que demonstram integridade em suas ações. Então, gente, aqui, né, eu venho falando com vocês sobre isso, né, sobre o seu comportamento genuíno, sobre as pessoas perceberem se você está sendo falsa, né, se não é verdadeiro o que você está trazendo, as pessoas percebem, né? Então você precisa começar a se perceber, a entender quem você é, né? Porque quando você sabe quem você é, você tem clareza das suas qualidades, das suas forças, do que você traz para a mesa, você não se abala tão facilmente, né?
Você não se importa tanto em querer agradar, né? Em querer a aceitação, sabe? Você tá bem resolvida, como tá aqui no texto, né? Você está aberta a receber os feedbacks, a receber as críticas, você está aberta para refletir sobre isso, né? É importante a gente saber como nós estamos sendo percebidas pelas pessoas, né? Então eu estou aberta, eu estou tranquila, porque eu sei que todas essas informações, todos esses inputs, eles vão me desenvolver, será para o meu bem, tem essa mentalidade, né, aquela mentalidade para o crescimento, lembra que a gente falou, né, sobre isso, um olhar positivo sobre esses feedbacks que eu possa receber, né, as pessoas confiam mais nos líderes genuínos, né, que demonstram integridade. Então, aqui só tem um adendo, né, que eu escrevi, uma líder autêntica é transparente. Sim, transparente nas intenções, transparente, né, nos valores, na comunicação, no desejo genuíno de desenvolver as pessoas, de se relacionar, de se conectar com as pessoas, de inspirar confiança. Porém, cuidado com a transparência excessiva quando você está ainda numa fase reativa, que você não aceita muito bem o que as pessoas trazem para você, quando você ainda não está naquele mood ali muito colaborativo, né? Se você precisa ter consciência em qual fase de maturidade você está, né? E tá tudo bem se você ainda não tá super desenvolvida na questão da inteligência emocional, mas aí se você não está, você precisa fazer o poker face, né? Precisa desenvolver, né, essa questão de não demonstrar demais as suas reações negativas, né? Não tem problema nenhum de mostrar as suas reações positivas, né? De ser alegre, de ser uma pessoa feliz, ser uma pessoa leve, né? Isso tá tudo bem, né? Você tá sendo você, original, autêntica, né? Agora, quando é para uma emoção negativa, tem aquela possibilidade, né, de você ser vista como uma pessoa que não reage bem, que não colabora, sabe? E aí quando você fica fazendo aquelas expressões, né, todo mundo percebe que você tá irritada, né? Isso aí é o cuidado que você tem que ter, né? Que é quando a gente falou lá sobre a expressão corporal, né, a comunicação não verbal, que é tão importante, né, quanto a comunicação verbal. Na verdade, é mais importante, né? 90% do processo de comunicação é a expressão corporal, é a comunicação não verbal. Então, isso aí você tem que tomar cuidado, né? A gente falou sobre isso já. Muito bem. Quem é você? Eu pergunto para sua reflexão, né? Primeira pergunta. Toda vez que a minha primeira reunião com as minhas mentoradas, é essa pergunta que eu faço. Quem é você? E as pessoas me começam a falar assim, o meu nome é tal, eu tenho tantos anos, eu moro em tal lugar, eu sou casada, sou solteira, eu tenho filho, não tenho filho, eu trabalho no lugar tal, eu sou formada em tal coisa, né? Ok, isso é uma parte de quem nós somos, né? Mas quem nós somos, essencialmente, é um pouquinho mais profundo do que isso, né? Vai daquela análise um pouco mais detalhada do que eu gosto, quais são as minhas ambições, onde eu quero chegar, o que eu não gosto, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas sombras. Eu tenho coragem de falar para as pessoas sobre algum ponto fraco meu,
né, de expor as minhas fraquezas, as minhas sombras. Todo mundo tem o lado sombra, né? Vamos supor que eu seja uma pessoa que tenho o hábito da inveja. Eu tenho coragem de assumir isso para mim mesma, para outras pessoas. Eu consigo falar sobre isso? Quem é você? Me conta. Eu quero saber. Quem é a pessoa que está assistindo essa aula agora? Faça aí uma reflexão no seu caderninho da reflexão. Comece a escrever quem é você. E mais do que isso, tá? Amplia para suas emoções, para suas qualidades positivas, para os seus pontos ali de desenvolvimento, as coisas que você precisa trabalhar, os seus sonhos, os seus mantras. Quem é você? Essa é uma pergunta, gente, tão difícil de ser respondida quando você não para pensar sobre isso, quando você não tem o hábito de pensar. E aí eu fiz uma pergunta aqui para vocês. Quanto tempo você dedica ao seu autoconhecimento? Quanto tempo hoje da sua vida, na sua agenda, você tem dedicado para o seu autoconhecimento? Para saber quem você é. O que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, quais são seus hobbies, o que você queria ser quando crescesse, quando você era criança. Você se tornou a mulher que você imaginava que seria? O que te faz feliz? O que te deixa triste? Por que você fica chateada? Por que você toma certas decisões? Quais são suas crenças? Por que você escolhe um conflito? Qual é o gatilho que te leva para aquele conflito? Quais são os seus vícios? Quais são os seus hábitos bons? Vamos começar a perguntar? Muito bem. Aí aqui eu trouxe para vocês 3 pilares, né? Como eu posso trabalhar no meu autoconhecimento. Então, primeiro pilar, autoavaliação, que é o que a gente está fazendo aqui, essas perguntas, né? O desenvolvimento do autoconhecimento exige uma autoavaliação contínua de suas ações e comportamentos. Líderes podem fazer isso por meio de reflexões diárias, o caderninho da reflexão, mantendo um diário ou praticando a meditação. O objetivo é examinar como suas interações são influenciadas por suas emoções, crenças e padrões de pensamento. Buscar feedback. Receber o feedback é uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento. Líderes podem solicitar feedback de colegas, subordinados, mentores, para obter uma visão mais objetiva sobre como são percebidos pelos outros. Esse tipo de feedback ajuda a identificar os pontos cegos que podem passar despercebidos na sua autoavaliação. Terapia ou mentoria. Profissionais de liderança podem se beneficiar de programas de mentoria ou até mesmo terapia para desenvolver uma compreensão mais profunda de si mesmos. A mentoria pode ajudar as líderes a identificar padrões de comportamento, definir metas, aprimorar as suas habilidades de liderança. Então aqui, gente, eu coloquei os 3 primeiros, só para a gente começar, tá? A gente vai falar bastante, tem outras milhões de ferramentas aqui que a gente vai falar. Mas vamos começar com uma autoavaliação sincera, honesta e transparente, né? Tendo essa autoavaliação, é a sua percepção sobre você. Quando você busca feedback, quando você pergunta para as pessoas como você é percebida pelas pessoas, você vai ter um segundo ponto de vista, que pode ser bom e pode não ser bom. Depende muito do seu nível de abertura e de maturidade.
Porque se você for uma pessoa que nitidamente não aceita crítica, não aceita opiniões diferentes da sua, pouquíssimo provável que as pessoas vão ter coragem de falar para você um feedback honesto, de trazer para você um feedback honesto. As pessoas podem fazer um feedback bem superficial, porque vão ter medo de uma possível retaliação, vão ter medo da sua reação, né? Então, assim, para que você consiga receber um feedback honesto, essa relação de confiança, de tranquilidade, de leveza precisa estar instalado naquele ambiente. Esse é o primeiro lugar, a primeira coisa, tá? Se você tem um ambiente ali de tensão, de medo, de retaliação, esquece, as pessoas não vão trazer para você a verdade. Você vai ter muito provavelmente um monte de puxa-saco falando só coisas boas de você. E aí você não cresce, tá? Porque nem sempre isso aí vai ser verdade absoluta. Então, para que você tenha o seu desenvolvimento verdadeiro, esse ambiente precisa estar primeiramente bem construído, e aí sim, na sequência, você vai poder ter bons feedbacks de qualidade, né? Terapia e mentoria, falamos muito sobre isso, né? Eu sempre digo que, na minha opinião, todo mundo deveria fazer terapia, né? É uma coisa que ajuda muito no nosso autoconhecimento, porque geralmente o psicólogo, a terapeuta que tá ali falando com você vai te desafiando, né? Vai te questionando, vai te ajudando nesse processo ali de perguntas, né? E compreensão das suas reações, do seu jeito de operar, do seu jeito de ver a vida, quais são as suas lentes, né? Como é que você enxerga o mundo? Quais são suas crenças? Essas coisas são muito legais, gente. Quando a gente para pensar, para refletir sobre essas coisas, a gente começa a perceber um mar de oportunidades, né, para a gente conseguir chegar na nossa melhor versão, né, para que a gente seja a líder, a profissional de alta performance que a gente quer ser, né? Então, se você quer ser, precisa investir nisso aí. Eu trouxe para vocês uma pequena introdução aqui sobre os níveis de consciência, né, que foi amplamente estudado por esse psicólogo. Na verdade, ele não era um psicólogo, né? Ele era um neurologista famosíssimo, né? Senhor Freud, que morreu em 1939, né? Foi o pai da psicologia e ele desenvolveu a teoria da mente consciente, subconsciente e inconsciente, né? Esses níveis de consciência, né, estando ali distribuído nas entidades, né, da identidade, do ego e do superego, né? E aí, quando a gente fala de mente consciente, subconsciente e inconsciente, tem amplamente divulgado, né, essa figura do iceberg, né, que é a nossa mente consciente, que é onde você tem condições de controlar, é só o pedacinho bem superficial, né, da nossa mente, né? Aí o subconsciente, ele tá logo abaixo da água, e o inconsciente é o grandão lá nas profundezas, né? Então, normalmente, as crenças, né, elas acontecem aqui, né? Aquilo que as crenças, os gatilhos, né, elas estão aqui, né, na nossa mente inconsciente, que é onde a gente não tem controle. E aí aqui eu trouxe para vocês alguns conceitos, né, que eu peguei aqui do site do IBC Coaching,
que foi um artigo escrito pelo José Roberto Marques, que é o presidente hoje do IBC Coaching, e ele trouxe essas definições e eu peguei para vocês, tá? Então, mente consciente é a parte do cérebro que pensa. Essa parte tem alguns limites gravados, por isso ela compara e identifica se algo é bom ou ruim para a pessoa. Quando uma pessoa sente uma dor e sabe onde é essa dor, essa pessoa é consciente da existência da dor. Ou seja, a nossa mente despertada, acordada, que observa e coordena todas as nossas ações. A mente consciente refere-se àquilo que as pessoas associam com o que você é, pois é o estado em que os indivíduos passam a maior parte do dia. É o estado em que a pessoa consegue se comunicar com o mundo externo por meio de fala, de imagens, de escrita, movimentos físicos e do pensamento. Quando uma pessoa identifica estímulos externos do ambiente ou internos de si mesmo, ela está consciente da realidade, ou seja, capaz de percebê-lo por meio de seus sentidos, tá? Já o subconsciente. O subconsciente é um nível da mente humana responsável pelo que as pessoas acreditam nas suas vidas. Se uma pessoa acredita que existem extraterrestres, por exemplo, ela tem uma crença de que existem seres de outros planetas. Essa crença está estabelecida no seu subconsciente. Uma pessoa que acredita que não vai conseguir uma promoção tão esperada dentro da empresa só pensa assim porque tem alguma coisa relacionada a isso que está armazenado no seu subconsciente. Dessa forma, a mente subconsciente é o acervo, o estoque de crenças que as pessoas adquiriram em algum momento da vida. Mesmo que não estejam sempre 100% conscientes delas, elas estão lá. Acredita-se que a função do subconsciente seja filtrar as informações, de modo que a sua mente consciente passa a se dedicar apenas ao que realmente é importante naquele momento. As emoções, sentimentos e ideias que fazem parte do seu subconsciente são aquelas que você, na fase da consciência, reforça com mais frequência. Isso aqui, gente, é bem importante. Deixa eu voltar aqui só para falar com vocês. Vocês estão entendendo que o lugar onde fica armazenada as nossas crenças é o nosso subconsciente. Só que esse subconsciente, ele é armazenado, né? Ele concentra ali naquele estoque tudo que a gente reforça no consciente. Então, quanto mais eu consigo ter a capacidade de observar, ouvir os meus pensamentos e reformular eles, né? Por exemplo, eu tô tendo um pensamento negativo aqui. Vamos usar um exemplo aqui. Eu vou para uma reunião e começo a pensar: eu não vou conseguir apresentar, eu vou esquecer tudo, eu não vou conseguir fazer. Eu tô aqui pensando tudo isso. Se eu conseguir, percebi esse pensamento, para tudo, eu vou reformular esse pensamento. Eu consigo apresentar, eu vou para a reunião, eu sei o conteúdo, eu não vou esquecer, eu não vou gaguejar, eu começo a transformar aqueles pensamentos que estavam negativos em pensamentos positivos e eu vou reforçando. À noite, quando eu for dormir, todos esses pensamentos positivos que eu reforcei conscientemente na minha mente, vai lá para o meu estoquinho de crença. Vocês estão entendendo o quanto é importante? Muita gente fala para mim assim: isso é tudo baboseira, esse negócio de ficar pensando positivo. Gente, não é. É ciência. Quanto mais eu reforço
os pensamentos na minha mente consciente, mais eles vão lá para o meu estoque de armazenagem de crenças do meu subconsciente. Tá bom? Vamos para o próximo. Eu sei que esse conteúdo aqui é um pouquinho denso, mas é bem importante, é bem legal que a gente saiba, né, que a gente conheça isso aqui. Muito bem. E a mente inconsciente? A mente inconsciente, assim como a subconsciente, também abriga todo o nosso conjunto de pensamentos, sentimentos, ideias, crenças e histórias da nossa vida. No entanto, o subconsciente está logo abaixo do consciente, podendo ser acessado com alguma frequência. Já o inconsciente é o porão das ideias, ou seja, aquilo que realmente está inalcançável pela nossa consciência. Você lembra do que comeu no seu primeiro dia de aula lá na pré-escola? Provavelmente não. Mas essa memória existe. E ela não é considerada relevante a ponto de fazer parte do seu consciente ou subconsciente. Por isso, ela fica lá no inconsciente, junto com tudo aquilo que não é mais relevante ou que é muito antigo. Memórias reprimidas por eventos traumáticos de que a pessoa não se lembra, como um acidente de carro, por exemplo, também estão no inconsciente. Quem aqui assistiu o filme assistiu aquele filme da Divertidamente? No primeiro filme, ela cai, né? A alegria cai lá na mente inconsciente lá da menininha. E tem uma parte que é onde eles vão jogando, tipo para um lixão, tudo o que a menina vai esquecer, né? Tanto que ela cai lá com aquele bichinho cor-de-rosa lá, que era o amiguinho invisível dela, né? Um elefante, não sei, era um bicho cor-de-rosa lá. Ela cai lá com aquele carrinho lá naquele lixão. Aquele lixão, gente, é o nosso inconsciente. Está lá. Tudo o que a gente viu, o que a gente sentiu, tudo o que aconteceu na nossa vida vai para aquele lixão. O que aconteceu e que não é considerado como super relevante. Até tem, nesse mesmo filme, dois homenzinhos que eles vão decidindo o que fica e o que sai, né? E eles vão colocando nesse carrinho que é o que vai lá pro lixão. Então, nosso cérebro está constantemente escolhendo o que vai ser importante ficar e o que vai embora. Ocorre que lá no lixão também ficam as crenças, também ficam os traumas que levam os gatilhos. Então, o nosso subconsciente, ele é alimentado dos dois lados, né? Então, ele vai ser alimentado pelo consciente, que é o que a gente vai reforçar, mas ele também é alimentado pelo inconsciente, que é aquilo que ficou lá no lixão e que em algum momento pode vir à tona, né? Algum trauma, alguma coisa expressiva, né? Algum evento que aconteceu, ele pode subir ali pro subconsciente e despertar algum tipo de gatilho, né? Quando Freud começou a fazer os experimentos, ele fazia experimentos de hipnose, né? Fazia experimentos de hipnose, de regressão, que as pessoas começassem a ter acesso ali ao subconsciente e talvez ao inconsciente, né? Então isso aqui, gente, eu sei que eu não sou médica, não sou psicóloga, mas eu sou muito curiosa, né? Eu leio muito sobre neurociência, né? Eu gosto do tema e quanto mais a gente tem de informação, mais a gente tem de consciência, né? Sobre essas coisas, mais a gente tem capacidade de agir intencionalmente, né?
Então, por isso que eu tô trazendo para vocês aqui, porque a gente vai entrar também nesse tema das crenças, né? Deixa eu colocar grande aqui. Então, as crenças limitantes são pensamentos ou convicções que desenvolvemos ao longo da nossa vida e que nos impedem de alcançar o nosso pleno potencial. Geralmente são crenças de merecimento, de habilidades, de capacidade, sobre dinheiro, né? E normalmente nós repetimos as mesmas crenças dos nossos familiares, pessoas com quem convivemos. Experiências traumáticas também podem instalar crenças limitantes em nossas mentes. Então, quando a gente fala, isso aqui não é pra mim, sou velho demais pra isso, nasci pobre, vou morrer pobre, eu não consigo, eu não posso, felicidade dura pouco, a grama do vizinho é mais verde. Vocês já devem ter ouvido várias dessas, né? Que as famílias falavam constantemente, né? Então, por exemplo, eu acredito, imagino que você já ouviu alguém da sua família falando dinheiro é sujo, né? Político é ladrão. E a gente sabe que a maioria é, infelizmente, mas assim, é uma crença instalada, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma história, só para vocês entenderem um pouquinho o quanto essas crenças se instalam e o quanto a gente é capaz de transformar. Eu tinha uma amiga, uma manicure, que eu ia toda semana no espaço dela, e ela tinha passado por um evento traumático, né, com um namorado, sofreu uma traição, né, e ela instalou na mente dela que todos os homens eram traidores, todos os homens traíam, né? E ela escutava muitas histórias, todas as clientes reclamando, então aquilo foi virando a realidade dela, né? Aquilo foi se tornando uma verdade absoluta e ela concluiu que ela nunca ia casar, né? Que ela nunca ia ter um relacionamento porque todos os homens traem e ela não teria nenhuma condição, né, de aceitar esse tipo de coisa, passar por essa experiência mais uma vez, que foi tão difícil para ela, né? Foi muito traumático. Só que ela tinha um sonho de ser mãe, um sonho. E apesar de a gente saber que é possível ser mãe solo, que a gente tem várias, a tecnologia avançou muito, a gente pode conseguir, né, a fertilidade e tudo mais, né? Ela tinha o sonho, na verdade, de ter uma família, né? E ela sempre falava, e eu sempre ouvia, e eu falava, poxa, né, ela tem uma crença, né, super forte sobre isso, né? E aí um dia, só que ela tinha também uma admiração gigantesca pela família dela, pelo pai e pelo irmão principalmente, e pela mãe também, óbvio, é uma pessoa super família, assim, né? E aí um dia eu parei e perguntei pra ela assim, ela falando, todo homem trai, não existe, não. Aí eu falei, fulana, o seu pai trai a sua mãe? Não, de jeito nenhum, imagina. Nunca traiu? Não, nunca traiu meu pai. Imagina, meu pai é o melhor marido que existe no mundo. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é lá. Legal. E o seu irmão? O seu irmão já traiu sua cunhada? Não, de jeito nenhum. Meu irmão nunca faria isso. Meu irmão é super feliz com os filhos, não sei o quê. Meu irmão é maravilhoso, meu irmão é isso, meu irmão é... Falei, então não são todos os homens que traem. Tem homem que não trai. Tem homem que é igual ao seu irmão, igual ao seu pai, que tem valores, que amam as esposas, que querem construir família, que querem viver isso que você também quer viver. Se permita, se solta dessa crença. Isso que você tem é uma crença. E quanto mais você acredita nisso,
mais isso vai se transformar como uma realidade na sua vida. Começa a transformar, mudar esse pensamento, esse mindset. E tudo bem, foi só essa vez que a gente conversou, a gente não falou mais sobre isso na relação de crença. E eu percebi que ela também parou de falar sobre isso, sobre traição e sobre essas coisas. Passou o tempo e ela me apareceu noiva. Como assim, fulana? Né? Ai, porque tô namorando faz não sei quanto tempo e ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo. E a gente já tá junto não sei quanto tempo e ele me pediu em casamento. Gente, vocês percebem quanto isso pode mudar a nossa vida? A maneira como eu acredito em algo pode mudar completamente a minha vida. Porque vai definir os meus passos, vai definir as minhas decisões, vai definir as minhas ações, a maneira como eu enxergo a vida, né? Então, crença limitante faz parte do nosso autoconhecimento. Eu preciso saber quais são essas crenças que estão me impedindo de viver o melhor que eu posso viver, né?